Há alguns dias eu fiz um vídeo dizendo que o PSB poderia puxar o tapete do Ciro Gomes para lançar uma candidatura própria em 2022, uma espécie de outsider da política, e eles estão inclusive negociando com o próprio Luciano Huck. A Tabata Amaral está tentando trazê-lo para o PSB, coisas do tipo. Alguns ciristas ficaram bravos comigo, acharam que eu estava tentando boicotar a candidatura do Ciro Gomes, me xingaram, brigaram comigo aqui no Twitter. Mas olha, se eu fosse vocês, ciristas, o que eu mais torceria nesse momento era pro PSB puxar de fato o tapete do Ciro Gomes e pular fora da candidatura do Ciro. Porque isso, ao contrário do que muitos ciristas pensam, na verdade poderia fortalecer o Ciro Gomes para uma candidatura muito mais forte em 2022. Você quer entender isso? Então clique no botão de gostei. 500 likes em menos de uma hora é o nosso objetivo, dê essa força para o canal. E eu tenho falado do Ciro Gomes e vou falar do Ciro Gomes nesse vídeo porque ele é um pré-candidato para 2022 e as alianças para 2022 já começaram e isso pode inclusive ter desdobramentos no governo Bolsonaro. E por quê? A aliança do Ciro com o PSB se mostrou em 2020 uma aliança fracassada, não teve jeito, não prosperou nas eleições. O PSB percebeu isso, mas o PDT também percebeu. E abrindo esse espaço para um vice do Ciro Gomes, o próprio partido pode negociar com outros partidos muito mais fortes que o próprio PSD, do que o próprio PSB, no caso, perdão, falei errado, como o Democratas e o PSD do Gilberto Kassab. Alianças essas que já estavam sendo especuladas e sem o PSB podem ser que de fato saiam do papel, porque em 22 nós precisamos lembrar, os partidos eles vão passar pela cláusula de barreira, então é importante que eles lancem candidatos próprios ou pelo menos que façam coligações como sendo vice-candidatos. Então isso é muito importante. E aparentemente essa pulada do barco do PSB abriu um espaço considerável para uma negociação do PDT com o Democratas e também o PSD. Eu vou ler essa reportagem da Veja. Tem fluído as conversas entre o PDT de Ciro Gomes com o PSD do Gilberto Kassab e o Democratas para a eleição presidencial de 22. A percepção é de que um vice desses dois partidos daria musculatura ao governador do Ceará entre o eleitorado mais conservador. E isso eu concordo completamente. O Ciro Gomes ele não é visto como sendo uma terceira via entre o Bolsonaro e o Lula, porque ele ainda tem aspectos muito à esquerda. Só que se ele tiver como vice alguém do Democratas e alguém do PSD, ou seja, o partido do Kassab, ele pode se consolidar de fato como sendo um candidato de centro. E isso ele não iria conseguir com o PSB do Márcio França. Então perceba que essa saída do PSB fortalece uma chapa do Ciro com o PSD e com o Democratas, consolidando ele como candidato de centro e inclusive um candidato pró-mercado. Mas vamos continuar aqui. No PSD, um dos nomes seria o do senador Antônio Anastasia, ex-governador de Minas. Ele seria um apoio importante no segundo maior colégio eleitoral do país. E o Anastasia é um bom nome para ser vice. Porque o Anastasia, para o grande público, ele não é cabeça. E uma chapa precisa ter uma cabeça e um rabo. Muitas pessoas falam de Calil, Ciro, presidente e Calil vice, mas o Calil também é cabeça de chapa. Duas cabeças não dão certo. Então o Anastasia como vice é mais interessante do que o próprio Calil, que estaria disputando o governo do estado de Minas. O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que é do PSD, é apoiador declarado de Ciro Gomes. Uma aliança nacional entre os partidos também poderia refletir em Minas, onde Calil é cotado para concorrer ao governo do estado em 22. Outro nome para a chapa de Ciro seria o próprio presidente do PSB, Gilberto Kassab. Mas o caso do Kassab é mais complicado, ele está sendo investigado no Ministério Público, poderia ter uma certa ambição à presidência da República para 2022, mas a situação do Kassab é mais complicada por conta dessas questões judiciais e ele é um político do bastidor. Mas seria também um nome muito forte para o Ciro Gomes, mas nesse caso eu fico com o nome da Anastasia, eu acho um nome mais interessante. Já a relação com o DEM, o rebuliço interno, com a divisão entre o ACM Neto e o próprio Rodrigo Maia, deixou o cenário, ficou mais turvo. Tá aqui tá escrito. Já com relação ao DEM, o rebuliço interno deixou o cenário mais turvo, mas o nome do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, continua na roda. Os dois partidos se aproximaram mais durante as eleições do ano passado. O indicado de ACM Neto à Prefeitura de Salvador, Bruno Reis, foi eleito com o PDT na vaga de vice. Então ainda existe essa possibilidade. Só que o Democratas tem um pouco mais de dificuldade porque eles estão embarcados no governo Bolsonaro. Mas o Democratas é o Democratas, a gente nunca pode descartar
descartar uma pulada fora de barco também do governo Bolsonaro, porque o Democratas é um partido que você não compra o apoio, você aluga, e Bolsonaro fez isso também. Nas conversas do PDT e de outros partidos, um assunto é pauta certa. Qual será a decisão do apresentador Luciano Huck, que deve dar uma resposta até março se vai ou não ser candidato do Palácio do Planalto em 2022. Então, Luciano Huck é um ponto importante para a decisão tanto do PSD quanto do Democratas e acaba influenciando inclusive na chapa do Ciro Gomes. O Rodrigo Maia falou ontem também que apoiaria Ciro Gomes caso ele fosse viável para vencer Bolsonaro em 2022. E se o Ciro Gomes conseguir cavar e costurar um apoio do PSD para ser o seu vice em 22, isso enfraquece, claro, o governo Bolsonaro, porque o PSD poderia, fazendo cálculo eleitoral no Congresso, e é um partido grande com muitos deputados, dar uma forcinha para prejudicar o governo Bolsonaro e dificultar assim a reeleição do presidente em 2022, favorecendo uma candidatura do Ciro Gomes. Então é um jogo político que começa a ser costurado. Eu vejo uma aliança Ciro e PSD muito mais forte do que Ciro e PSB. Eu falei isso naquele meu vídeo que eu disse que o PSB pode puxar o tapete do Ciro Gomes. E dessa forma a candidatura do Ciro renasceria bem mais forte do que estava com o PSB do Molon, do França. Mas enfim, gostaria de ouvir a sua expectativa, a sua opinião a respeito disso, então deixa aqui nos comentários e me siga também no Twitter, @profleoficial.